Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana a gente vai receber nada mais, nada menos que o Davi Pote. Ele é sexto dan de Karatê, é escritor, é professor universitário, é PhD em Educação Física. Ele fez parte daquele time que carregou a tocha olímpica, estava envolvido lá nas Olimpíadas do Rio 2016 e hoje está aqui com a gente no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação aqui, Davi. Eu que agradeço, Beto. É um prazer estar aqui com você. Sempre é uma oportunidade de poder trazer algumas informações, aprender um pouquinho, compartilhar alguns saberes. É uma honra. Se eu fosse falar todo o seu currículo aqui, o programa já ia acabar, né? Fala, pessoal, um pouco da sua trajetória com os esportes, com o karatê. É uma trajetória um tanto longa, né? Mas tentar resumir alguma coisa, aí você pergunta mais alguma coisa, né? Sim. Eu tenho uma juventude aí ligada ao GAC, né? E aos esportes, fazia praticamente os esportes militares e já gostava muito de karatê, já treinava naquela época. Saindo do exército, montei minha academia, comecei a trabalhar na Faculdade de Educação Física, fiz duas carreiras, né, uma carreira junto às artes marciais, né, como professor, coordenador, né, árbitro, técnico da cidade de Jundiaí, ganhamos muitas medalhas, jogos regionais, jogos abertos, brasileiros, universitários, campeonatos estaduais, e fiz uma carreira também acadêmica, né, com especialização, mestrado, doutorado. Assumi bem a área no Brasil, né, eu sou bem conhecido na área de gestão do esporte, principalmente na área de cerimonial e protocolo esportivo. Sim. E fiz mestrado e doutorado na área da educação, né, então a carreira acadêmica acabou tendo uma força muito grande e me deu condições de ter mais retorno, né, de conhecimento, de viagens, de conhecer pessoas, de aprender. Então foram esses dois caminhos que foram seguindo de maneira paralelas. Cara, que legal. Qual que foi a importância do karatê na sua vida? Olha, diria que total, né? Porque eu comecei karatê com 13, 14 anos e não parei até hoje, né? Então estamos falando aí de um pouquinho mais de 50 anos de karatê. E sempre treinei, né? Nunca deixei de treinar. Hoje tenho treinado um pouco menos por uma questão de trabalho, né? Eu sou o diretor da Escola Superior de Educação Física de Jundiaí e aí eu não consigo, uma dedicação full time, eu não consigo me dedicar tanto à academia. Mas não perco os grandes momentos da academia, né? Principalmente os exames de faixas, né? Então, o karatê ele tem uma coisa muito importante, dentre outras, que é a disciplina e a motivação. Então, se você não for disciplinado e não for motivado, você não consegue ser karateca. Não consegue. E se você for disciplinado e motivado, você consegue ser uma pessoa de sucesso ou vai ter todas as condições para sê-lo. Isso em todas as áreas da sua vida, né? Sem dúvida. É isso que eu sempre vejo muito o pessoal falando de como as artes marciais, os esportes no geral, interferem também na sua vida acadêmica, né? Porque ele estimula, né? Ele ensina você a respeitar, ele te dá parâmetros, te dá foco, né? Disciplina, muito importante. Faz você aprender a trabalhar com metas. Pega, por exemplo, uma pessoa que resolveu fazer uma corrida de 100 metros. Ele fala, eu quero correr em 12 segundos. Daqui a pouco ele quer correr em 11,5. Daqui a pouco eu quero bater 11. E ele vai aprendendo que ele precisa, para bater essa meta, ele precisa treinar, se disciplinar, se alimentar, descansar. E aí envolve qualidade de vida também, que é fundamental para você ter sucesso. E o karatê ele tem uma história riquíssima, né? Lá do Japão, desde a época dos samurais, né? Pelo que eu sei, até a criação do karatê moderno, né? Já no século passado. Fala pro pessoal um pouco mais da história do karatê. Resumidamente, o karatê em torno de 1500, né? No Japão, nas ilhas de Okinawa, com algumas, digamos assim, com algumas influências de algumas artes marciais chinesas, como o Kung Fu. Mas no século XVIII, Jijin Funakoshi, quando nasceu, em 1860 aproximadamente, ele foi o grande criador, o cara que praticamente organizou o karatê moderno, né? Então, quando ele morreu ali por volta de 1940, 1950, o karatê já tinha uma organização muito boa. Então, o karatê que nós temos hoje, ele tem mais ou menos 100 anos. Né? E ele foi tão bem organizado que a evolução do ponto de vista técnica é muito pequena nesse sentido, porque ele já foi criado
com uma competência, com uma eficácia, com uma eficiência assim, muito boa, inclusive provado nos bancos acadêmicos, né? Existem inúmeros trabalhos científicos que mostram a eficiência, a capacidade, a velocidade dos golpes de karatê. Sim. Você é sexto dan de karatê, né? Fala pro pessoal um pouco mais disso, né? Que isso é uma grande simbologia. O dan, depois que você vai passando, você também recentemente foi promovido, né? Um recém-faixa laranja, parabéns, né? Obrigado. Laranja é metade do caminho, né? Já foram 4, agora faltam 4 até a preta. Agora mais 4 anos. E depois que você chega na preta, você vai sendo aprovado nos dans, né? Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, que significa que você continua treinando, continua aprendendo, continua evoluindo. E cada dan é um desafio, né? São katas novos que você tem que aprender. Você tem os exames, eles são mais difíceis no sentido de, no primeiro momento você só faz, no segundo momento você faz e explica, no terceiro momento você faz, explica e mostra como que se faz para ensinar aquele movimento. E aí sim vai evoluindo. Eu lembro que no meu exame para de quarto para quinto dan, eu tive que fazer uma apresentação com uma arma marcial, né? Aí eu escolhi o nunchaku, né? Que é uma das nunchaku, né? O nunchaku é uma das armas usadas no kobudo. É uma luta que você trabalha com bastões e outras armas. E aí eu treinei, me preparei e fiz, né? Quer dizer, então você tem que fazer a luta, tem que explicar, tem que entregar algo escrito, tem que fazer o kata, demonstrar para que serve cada movimento. E isso é muito bom porque você vai ampliando o seu repertório. Sim. Se fosse karatê, provavelmente hoje você seria uma pessoa totalmente diferente, né? Na questão da sua formação, do seu caráter, da sua disciplina, né? Possivelmente, mas eu acho que aí também não é só o karatê, né? Nós somos, ao longo da nossa vida, nossas escolhas, né? Então, aquilo que a gente vai escolhendo, a gente vai se transformando, né? Agora, também, sem demérito para o karatê, não dá para dizer se seria melhor ou pior, né? Mas, assim, parece que eu escolhi bem, eu estou satisfeito com as minhas escolhas, felizmente. Sim, você combina muito com o karatê. Obrigado. Você que já está há tanto tempo no karatê, eu sei que você falou que o karatê ele já foi feito e tiveram poucas mudanças técnicas, né? Mas como que você enxerga a evolução, né? Surgiram outros estilos de karatê. Como é que você enxerga toda essa questão da evolução nesses últimos 100 anos? Então, eu diria que a evolução está mais relacionada aos eventos, ao entretenimento, aos segmentos do que propriamente a arte marcial. Né? O que nós temos, assim, quando se fala em evolução ou separação, nós temos um karatê mais tradicional, mais técnico, que é o karatê mais antigo, que são os estilos principais, como Shotokan, Wado, Goju, Shitoryu. Shotokan é o tradicional que você treina, que eu treino, né? Isso, que o Shotokan que é o mais praticado no mundo. Praticado. Aí depois, ali logo após a Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir alguns outros karatês, como o karatê do Oyama, que é o Kyokushin, que é um karatê mais de contato. E aí, com o advento da televisão, do streaming, dos eventos de luta, né, então está surgindo várias outras modalidades. Eu diria que ainda está aparecendo muitas coisas aí. Né? O próprio UFC, em algum momento, nós tivemos lá o Machida, que é um excelente lutador de karatê, que ganhou, acho que 2, 3 edições. Então, fez com que também o karatê pudesse ter um vislumbre, né, um momento assim importante nesse mundo. Sim. E quais valores para a vida que o karatê nos ensina, principalmente na questão de filosofia e tudo aquilo que você já falou da disciplina? Então, essa é uma parte importante, né? E ao mesmo tempo que ela é importante, ela é extremamente simples, né? Então há um paradoxo aí, né? A gente fala, nossa, o que precisa para resolver o mundo? Você resolve o mundo com Dojokun. Dojokun são algumas frases que a gente tem dentro do dojo que diz o seguinte, né? Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Se você segue a razão, para que tem que brigar? Não tem. Se você segue a razão, né, por que você tem que trabalhar tanto com emoção? Pega a divisão política hoje do país, né? Então a direita acha que tem razão, a esquerda acha que tem razão. Por que a gente não verifica o que nós precisamos resolver em comum e resolvemos isso juntos, né? Então esse é um problema, né? Então a razão. Outro, manter o intuito de esforço. Manter o intuito de esforço é dedicação, abnegação, resiliência, força. Isso vale para todo mundo. E aí, conter o espírito de agressão. Se o Putin contém o espírito de agressão, ele não invade a Ucrânia. É simples assim. Né? Se você tem um pouco de razão, que também está no Dojokun, você não fecha o cara no trânsito, você não deixa de dar seta, você não xinga a mãe dele. Quer dizer, o Dojokun é uma filosofia muito simplificada, mas está tudo ali. Ele vários princípios para a gente usar na nossa vida, né? Exatamente, para o nosso dia a dia. Davi, eu vi que você trouxe um livro, né? Você é escritor também.
Mostra pro pessoal aqui o livro, mostra aqui para a câmera. Eu tenho 3 livros, o de eventos esportivos, o de cerimonial e protocolo, e um de projetos esportivos, né? Sempre na área da gestão esportiva. Esse aqui é um livro que tem, acho que 25 anos. Felizmente eu lancei o livro numa época que ainda dava para vender livro, então deu tempo de ganhar um pouquinho de dinheiro vendendo livro, porque hoje não se ganha mais. Agora ninguém lê mais livro, né? Infelizmente, né? Talvez um e-book, mas foi um livro que vendeu 70 mil cópias, né? Então é um livro que atendeu bem essa área do segmento esportivo e felizmente me deu muito retorno, porque por conta dele eu pude rodar o país, né? Em alguns países da América para poder falar sobre ele, falar sobre o meu trabalho. Então, foi assim, é um filho, né? E esse aqui é um presente para você, viu, Beto? Obrigado, Davi. Tem até a dedicatória. Muito obrigado. Isso que você escreveu com base na sua formação, né, da educação física. A origem dele foi o seguinte: eu dava aula na faculdade e comecei a trabalhar com uma disciplina parecida com essa, e aí eu fui montando as apostilas para ajudar os alunos, e dessas apostilas saiu um primeiro esboço do livro. Seu primeiro esboço do livro. E a partir daí eu andei com ele. Legal. Davi, mas antes da gente seguir aqui com a nossa entrevista, nós vamos para um breve intervalo. Quero dar aquele anúncio que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto, sua empresa aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está tendo um bate-papo super legal com o Davi Poit. Esse cara é sexto dan do Karatê, é escritor, trouxe um livro super legal aqui pra gente, é professor universitário e tem um currículo incrível na área de educação física. Davi, a gente estava falando muito sobre como o Karatê influencia nas nossas vidas, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Aqui no meu programa eu falo muito de tecnologia, da robotização, da inteligência artificial. Como que a tecnologia tem ajudado o Karatê, as competições, a preparação física? Olha, a tecnologia está em evolução constantemente, né? Sempre evoluindo. Sempre evoluindo. E o que nós sabemos é que existe já vários softwares nas faculdades, nas instituições, que facilitam o treinamento, facilitam o diagnóstico da musculatura da pessoa, facilita a leitura do esforço feito nas articulações. E, além disso, junto com a tecnologia, a gente tem evoluído muito com a tecnologia alimentar, né? A nutrição. Então, nós vemos hoje atletas como o Djokovic, com 39 anos, disputando finais de torneios, né? O Federer também chegou até os 38, 39, Nadal também. Então, é uma coisa que a gente não via no passado. Inclusive, alguns jogadores de futebol com algum tempo a mais. O Cristiano Ronaldo está com 40 anos, né? Pois é. Super bem. Não tenha dúvida que por trás disso tem tecnologia, né? Tecnologia de fisiologia, de criogenia para recuperação. Claro. Então, eu acho que nesse âmbito há muita evolução ainda para a gente conquistar, e isso já está aparecendo de uma maneira muito grande em todos os esportes, não só no Karatê. Muito espaço ainda para evoluir cada vez mais, né? Sem dúvida. Acho que nunca vai parar de melhorar a tecnologia. A característica do ser humano é essa, né? O telescópio James Webb descobriu, antes de ontem, um planeta com grandes chances de vida micro-organismos, né, básicos. Então, é isso, né? E, Davi, como que o Karatê pode ajudar também na questão das mulheres se defenderem no mundo tão perigoso que a gente vive, né? O Brasil é um país que tem tantos casos de agressão à mulher, né? Sim, excelente pergunta. O Karatê, originariamente, ele é para defesa pessoal, ele é para autodefesa, né? Então, um bom praticante de Karatê acaba tendo melhores condições de, numa emergência, de uma situação de luta, se sair bem. Tanto vale para o homem como vale para a mulher. Agora, para o homem também é importante, porque o homem na academia, ele aprende a conter o espírito de agressão. Então, um homem que eventualmente pensasse em fazer alguma coisa ruim lá fora, o fato dele treinar pode ser que ele repense essa sua postura, né? Então, a ideia da não agressão, a ideia de não brigar, de não lutar. Eu tenho aí 50 anos de Karatê, nunca precisei dar porrada em ninguém aí fora, nunca precisei lutar com ninguém. Já estive em situações assim muito próximas, né? Fiquei preparado, fiquei ali em stand-by, pronto, mas brigar, tem que estar pronto. Sim, né? Mas nunca aconteceu. Porque você também previne. Se você vê que a coisa está ruim, que o caldo está engrossando,
você obviamente evita aquela situação. Sim. Tem aquela frase que é muito famosa, né? Eu prefiro ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra, né? Pois eu acho que resume bem o que é isso que você falou. Exatamente. E o Karatê, eu fiz essa pergunta, o Karatê tem um grande público feminino, né? As mulheres têm muito espaço dentro do Karatê. Tem muito espaço, nós já chegamos em alguns momentos a ter na academia 40% de mulheres. 40%, né? 40% de mulheres. Esse número ele flutua um pouquinho, né, para cima e para baixo, claro. Mas a mulher realmente está alcançando um espaço muito grande. Você falou de Jogos Olímpicos, a gente falou rapidamente. Agora em Los Angeles, em 28, pela primeira vez na história, nós teremos mais mulheres participando do que homens nos Jogos Olímpicos. Sim. Lembrando que a primeira edição, lá em 1896, não tinha mulher, né? Eu vi esse gráfico. Então, uma evolução, né? assim, sensacional, né? Eu vi lá os números da porcentagem, né? Todo ano a participação feminina foi aumentando, né? Essas Olimpíadas de 2024 que a gente teve foi praticamente igual, né? Mas ele praticamente igual, 0,5% ali ainda para o homem. Agora a próxima projeção é que as mulheres passem. Passem, isso já é uma certeza. Pô, que legal. E Davi, você já foi convidado para trabalhar em vários institutos, né? A FGV, a FAAP, né? Que diferenças que você pode ver na questão do ensino, na questão da pedagogia? Olha, são diferenças curiosas, né? Mas assim, você sempre trabalha com o ser humano, e o ser humano ele é único, então é sempre um desafio o ser humano. Mas assim, eu lembro quando eu ia para o Nordeste, trabalhar com um dos meus cursos, né, de pós-graduação, você tinha um pessoal mais tranquilo, mais assim, às vezes assim, menos preocupado com o cumprimento do horário. Você ia lá para o sul, as pessoas estavam todas já no horário, chegavam antes da aula, né? Não queriam perder nada. Quando tinha um hino, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles davam uma devoção assim incrível. Então, assim, são características assim mais regionais, né? O pessoal lá do Nordeste brincava mais, o pessoal mais do Sul e Sudeste mais sério, mais compenetrado. Nessas faculdades, são duas faculdades grandes que você citou, a FGV e a FAAP, e eu trabalhei nos cursos de eventos, né? Então, são cursos que trabalham já com pessoas que já são profissionais da área, que já muitas vezes já estão no mercado. E aí é uma dinâmica diferente e muito gostosa de trabalhar, porque você discute com aquele que já está com a mão na massa. E aí, mais do que você ensinar, você acaba aprendendo muito. Ou seja, eu aprendi muito com os meus alunos. Sim. E Davi, você tinha falado das Olimpíadas, né? Que nem eu falei no começo do programa, você fez parte da equipe que carregou a tocha olímpica nas Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil, né? Conta pro pessoal como é que foi esse momento que você viveu na sua vida, né? Que não é para qualquer um isso. Eu sempre fui um fã dos esportes olímpicos, né? Tive a oportunidade de assistir 4 cerimônias olímpicas ao vivo, né? E aí, em 2016, eu tive 2 grandes surpresas. A primeira foi ser convidado para ser um dos condutores da tocha olímpica, né? Então, eu realmente fiquei uma semana sem dormir de alegria. E a segunda, logo em seguida, foi receber um convite do Comitê Olímpico do Brasil para ministrar o curso de eventos esportivos dentro do Comitê Olímpico no ano das Olimpíadas, né? Então, foi aí durante um ano eu ia para o Rio de Janeiro praticamente 2, 3 vezes por semana para fazer esse trabalho. Então foram momentos assim inesquecíveis, momentos assim que me deram muita gratificação, né, muita alegria. Com certeza. E eu espero ter de alguma maneira inspirado alguém, algumas pessoas, porque realmente foi um presentão que eu ganhei. Ah, com certeza. Nas Olimpíadas, na questão da organização, o que a gente pode esperar de mudança para essas próximas aí, né? A próxima em Los Angeles, que você falou, 2028, né? O que tem, como um dos critérios que eu falei de organização, é essa organização em termos de gênero, né? Então vai ter um pouquinho mais feminino. Mas talvez a grande mudança são alguns esportes novos que são novos, ou que estão voltando, como por exemplo o softball, o beisebol, né? Cricket. Mas uma das coisas que eles têm feito, que eu tenho gostado muito, e em Los Angeles já está previsto para se fazer mais ainda, são os esportes mistos. Então, por exemplo, já teve em Paris, mas só para citar, ao invés de ter só o masculino e o feminino de judô, tem também o judô misto, né? Como vai ter os 400 metros mistos, 100 metros mistos e outras provas mistas. Isso é muito legal porque faz com que a ideia de junção, de união das pessoas fique mais explícita. Ai, que legal. Davi, aqui na nossa cidade, Jundiaí, é uma cidade que tem vários atletas, tem muitos karatecas, pelo que eu sei, você já organizou vários eventos aqui na nossa cidade.
Conta pro pessoal um pouco como é que é a dinâmica aqui na nossa cidade, o que nossa cidade está fazendo de legal na questão dos esportes e do karatê também, né, que é a sua área. Sim, karatê na cidade é beneficiada aí com inúmeras academias de karatê, tem para todos os gostos, né? E nós temos a Secretaria de Esportes de Jundiaí, que faz um trabalho muito interessante, né? Agora uma nova gestão, eles estão apresentando os programas deles, mas em geral o Jundiaí historicamente tem uma preparação de base para os atletas muito boa, em várias modalidades, seja na natação, handebol, voleibol, futebol, atletismo, e aí Jundiaí acaba se despontando nos jogos regionais, e como não tem um esporte competitivo de alto nível, né, por uma questão de custo e tudo mais, então muitos atletas lá na frente acabam indo para outras cidades. Mas Jundiaí, historicamente, tem um esporte de base muito bom e consegue atender uma parcela considerável da nossa população. Sim. Davi, pelo que eu te conheço, você teve uma doença muito grave, né, alguns anos atrás. Como que o karatê te ajudou a superar isso? Eu tive um linfoma em 2013 e no primeiro momento, no primeiro dia, como foi muito rápido o acontecimento, tudo, eu quase parti dessa para melhor. Então, a partir ali do momento digamos assim, do nocaute, das 24 horas, eu respirei fundo e falei, olha, tem coisa que a gente não escolhe, tem coisa que a gente enfrenta, né? Então, vou enfrentar, vou dar o meu melhor. E a partir daquele momento, eu lembro claramente desse dia, eu mudei a postura, vamos trabalhar no sentido de se alimentar bem, entender o que está acontecendo comigo, conhecer o meu corpo, ver como está sendo as respostas para poder atender e responder melhor os médicos. E foi nesse sentido, né, nesse sentido de vamos enfrentar com família, fé, amigos, que a gente deu a volta por cima. E vou aproveitar todo o programa para agradecer as 200 pessoas que doaram sangue para mim naquela época. Foi muito emocionante. Caraca, que legal. Davi, mas para a gente finalizar o nosso programa, dá um recado, dá um conselho para o pessoal, para os nossos telespectadores, com base no seu currículo, no seu conhecimento e de tudo que você já trabalhou. Olha, basicamente é aquilo que nós falamos, né? Ter objetivo, ter foco, ter meta, saber o que você quer da sua vida e ser muito bom com as pessoas, né? Atender bem as pessoas, compartilhar aquilo que você sabe, se puder inspirar, inspire as pessoas, né? Faça diferença na sua vida, só se vive uma vez, viva bem a sua vida. Davi, muito obrigado aqui pela sua participação. Valeu. Você abrilhantou o meu programa, tá? Obrigado, uma honra, viu? Telespectadores, quero agradecer também a participação de vocês. Hoje o podcast foi muito legal aqui com o Davi Poit. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados. Você quer anunciar sua marca, seu produto aqui no nosso podcast? Entre em contato com a nossa equipe. Nosso número está sempre aqui na tela. Quero estar pedindo para vocês me seguirem lá no meu Instagram também, @programa Metaverso, que lá eu estou sempre fazendo uns cortes e colocando conteúdo adicional aqui do nosso podcast. Mas é isso, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da nossa edição de hoje. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!